Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo que nos ama com amor eterno e que por um único sacrifício nos aperfeiçoou para sempre, nos dando pelo seu precioso sangue a eterna redenção, perdoando os nossos pecados passados, presentes e futuros. Nós cremos na sã doutrina da salvação eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Esta doutrina não é humana, esta doutrina é de Cristo, é de Deus, está em sua palavra, está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós cremos. Desde já, quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade que, por sua graça, me é concedida de gravar aqui mais um vídeo para falarmos da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando continuidade ao que foi dito no último tema a respeito dos mandamentos de Deus, a sã doutrina, deveres cristãos. Deveres cristãos. E hoje quero falar a respeito da sã doutrina, deveres cristãos, pais e filhos. Desde já também quero agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal. Não se esqueça de dar sempre o like, compartilhe, porque é muito importante dar o like, compartilhar, fazer comentários de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus está nos revelando pela sua palavra, e assim estamos dando glórias, reconhecendo, glorificando ao nosso Pai. E aqueles que ainda não estão inscritos, escrevam e também deixem o seu like, que é muito importante para que o YouTube possa realmente recomendar a outras pessoas os vídeos, né? E assim nós possamos estar unidos na mesma causa, num só pensamento, numa comunhão de propagarmos a palavra da graça de Deus, porque é a única que tem poder para edificar e dar herança a todos os que em Cristo somos santificados. Então, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe os vídeos para a glória de Deus, faça comentário de acordo com a vontade de Deus, não para altercar, para se opor, mas de acordo com o que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Assim faça comentário para a glória de Deus. Então, no último tema, falei sobre marido e esposa. Falei sobre os dois casamentos, né? Na manifestação do matrimônio, que é um só matrimônio com duas manifestações, sobre o casamento totalmente cristãos, onde os pais são cristãos e os filhos também são cristãos. E também falei sobre o casamento misto, ou seja, onde o marido ou a mulher é crente e o marido ou a mulher é incrédula, mas tem a bênção do Senhor de que os filhos são puros. E a autoridade deste lar, deste matrimônio misto, eu também falei nas Escrituras que a autoridade é dada ao crente. O crente tem o poder de santificar o incrédulo. E nesta manifestação, desde a palavra, Deus se manifesta de forma tremenda também no casamento misto. Falei sobre o carcereiro, né? Que ali em Atos, no capítulo 16, versículo 30, quando ele na prisão ali de Paulo e Silas, quando tentou tirar a vida, Paulo disse: estamos aqui. Ele vai até Paulo e pergunta o que deveria fazer para ser salvo, e a resposta de Paulo é esta: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, mostrando ali que há o poder
daquele que crê, também, quando por Deus é dada, recai sobre toda a família, sobre o lar. Ainda que, como em 1 Coríntios, o incrédulo, nós não sabemos se vai ser salvo ou não, mas se ele consente em morar, não deixe, não se separe, não se divorcie, não repudie. A ordem de Deus é fique, porque você não sabe, ó marido, se salvará sua esposa, ó mulher, se salvará o seu marido. Então, hoje eu quero falar sobre pais e filhos. E neste tema, tanto vale para o casamento totalmente cristão, como para o misto, especialmente. E para qualquer matrimônio digo eu, criado e abençoado por Deus, homem e mulher, mulher e homem. É o único modelo que Deus criou desde o princípio. Eis que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, sendo os dois uma só carne. O homem e a sua esposa, a esposa e o seu marido. Assim, este é o conceito e o modelo do matrimônio criado e abençoado por Deus. Vamos tratar sobre pais e filhos. O que está acontecendo? O que tem acontecido desde o princípio. Nós vamos ver nas Escrituras como devemos tratar os nossos filhos sob a disciplina do Senhor e com exortação, não com amargura, não com ira, para que eles não fiquem desanimados, debaixo inteiramente de toda a suficiência, o poder e manifestação do Espírito Santo e principalmente com a oração. Vamos lá? Nós temos aí alguns minutos preciosos aí para tratarmos deste tema. Pais e filhos. A sã doutrina, deveres cristãos, pais e filhos. Vamos lá, vamos tratar quando devemos manifestar e até quando devemos manifestar este domínio, esta autoridade delegada por Deus sobre os filhos e filhas. Lá o nosso texto básico se encontra em Éfesos, capítulo 6, a partir do verso 1. Quero desde já, mais uma vez, dizer, irmãos, fiquem firmes, irmãs, fiquem firmes, no que diz respeito ao que Deus nos tem revelado, que o reinado de Cristo está oculto para o mundo, mas revelado a nós, a igreja, principalmente a igreja remanescente. Nós estamos vivendo, pela misericórdia e graça de Deus, segundo a sua palavra, a primeira ressurreição. Não estamos aqui esperando um milênio, né? O arrebatamento, para que depois do arrebatamento venha um milênio de Deus deixaria uma igreja, aqui levaria outra. Não, a Bíblia não fala sobre isso, principalmente os ensinamentos do nosso amado e apóstolo São Paulo. A palavra fala que Deus em Cristo está reinando. Seu reinado que começou em Mateus, capítulo 28, versos 18 em diante, quando ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a primeira ressurreição dos cristãos se dá em Efésios 2:1 e Efésios 2:6, falando que nós estávamos mortos, ele dá vida, falando que em Cristo nós fomos ressuscitados e sentados em lugar celestial. Em Romanos 5:17 diz que reinarão em vida. Apocalipse também fala que Deus nos constituiu reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Então, em Cristo nós fomos constituídos reino de sacerdote para reinarmos aqui. O reinado de Cristo está manifestado. O milênio significa o tempo pré-estabelecido por Deus desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Este é chamado de milênio, que é um longo tempo, é um tempo que nós, igreja, estamos dentro desta manifestação. Assim nós cremos e por isso nós podemos desfrutar desta manifestação de Cristo, de Deus em nossas vidas, ainda que oculto para o mundo. O
poder, a misericórdia, a graça está oculta para o mundo, mas manifestada à igreja. Para o mundo está manifestada, diz a palavra, o reger deste governo, deste reinado de Cristo com varas de ferro. Então, vamos ao tema, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e conferirmos coisas espirituais com espirituais. Desde já, queremos pedir a Deus, toma todo o nosso pensamento, Pai, cativo à obediência de Cristo, destrói fortalezas, anula sofismas, altivez e toda e qualquer situação ou pessoa, como diz o apóstolo São Paulo, que se opõe à sã doutrina. E fala-nos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos falado, quer nos falar, e não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor quer nos falar, para que possamos continuarmos firmes, inabaláveis no Senhor e para a glória do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 6, no versículo 1 a 4, está aqui o texto básico do tema de hoje. A sã doutrina, deveres cristãos, pais e filhos. Vamos lá? Vamos à palavra? Vamos à palavra. Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3, versículos 20, que é a mesma palavra, né, dado aos filhos, né, diz assim, Colossenses 3:20, filhos em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Ok? Eu costumo nas minhas orações, quando oro pelos filhos, dizer assim: Pai, filhos, independentemente da idade, de crianças, de adultos, de casados, dos solteiros, que estão longe ou estão perto, e na presença ou na ausência, em tudo, obedeçam pai e mãe. Por isto é grato no Senhor, conforme acabamos de ler na palavra. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, diz a palavra, prolonga a vida debaixo das promessas de Deus. Eles podem ter até vida prolongada, mas sem as promessas que não forem submetidos e obedientes aos pais, que é a autoridade sobre eles enquanto vivemos. Ok? Então, quando se aplica esta manifestação? Nós vamos falar primeiro da manifestação dos pais sobre os filhos adultos, né? E tem um tempo, eu creio, por Deus, né, estabelecido, qual é o tempo propício de Deus para que os filhos fiquem com os seus pais. Porque depois de uma certa idade, e passando a idade que eu vou mostrar aqui, filhos e filhas dentro de casa, eles tendem a querer se opor à autoridade dos pais, dizendo que não é mais criança, e que eles tentam impor um tipo de comportamento dentro dos lares, que não é deles, os lares são dos pais, né? Nós temos um bom costume, né? A palavra chama marcos antigos, que não devem ser removidos, infelizmente. Estamos vivendo os dias que esses marcos já foram removidos há muito tempo, e as famílias estão vivendo alto e baixo, destruição, parricidas, matricidas, ou seja, filhos matando pais, pais matando filhos, tá? Assim, uma confusão em cumprimento do que a palavra fala, que nos últimos tempos, diz a palavra, que o amor de quase todos se esfriaria, por se multiplicar a iniquidade. E uma delas
está realmente destruindo família, com esse preceito maravilhoso dado por Deus à sua igreja, que é dos pais a autoridade de governar, ensinar, doutrinar, disciplinar e exortar os seus filhos no Senhor, diz a palavra, para que muitas coisas sejam evitadas. Então, estes filhos, que a palavra fala aqui, filho obedecei, veja que já está num patamar de que você não está tratando com criança, eu digo, vou mostrar aqui desta idade para baixo, mas é de uma idade para cima. E onde nós vivemos esses marcos de conceitos sobre pai e filhos, onde até hoje nós vemos que têm esses conceitos abençoados de honrar e obedecer a pai, são pessoas que até hoje estão casadas, têm os seus filhos, têm as suas famílias, mas continua respeitando, que é da palavra sujeitar e obedecer, respeitando os pais e honrando os pais. Por isso estão com longevidade e com as promessas do Senhor manifestadas principalmente no lar cristão, no lar misto, ou mesmo naqueles que não conhecem a Deus, mas estão debaixo desta manifestação, obedecendo pai e mãe e honrando pai e mãe. Então, quando a palavra fala aqui, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Está mostrando a autoridade que Deus delega aos pais enquanto viver. Os filhos devem esta obediência aos pais, honrar pai e mãe, para que depois, quando eles também tiverem o seu matrimônio, também faça, pratique estes conceitos e preceitos do Senhor, que é os pais criando os filhos sobre a disciplina do Senhor e os filhos sobre a disciplina do Senhor, honrando pai e mãe. Ok? Vamos lá? A palavra para que a pergunta que é, mas até quando os filhos têm que ser submissos, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe? Toda a vida. Enquanto os pais viverem, essa autoridade não pode ser substituída pelos filhos enquanto os pais vivem. O que nós temos visto no mundo, quando alguém se acha na maior idade, o que é que eles fazem? Quando o pai tentam repreender, exortar ou disciplinar, eles gritam logo, eu não sou mais criança. Eu não sou. Isso tem causado divisões terríveis, destruições, como eu falei, até morte. Filhos matando pais. Filhos que não querem honrar os seus progenitores, é a palavra. Então, para nós, como viver esta situação? E os que estão enfrentando esta situação, qual a saída? A doutrina, confiar em Deus, orar a Deus no Espírito, pedindo sabedoria e poder para podermos botar em prática esta manifestação do que a palavra requer de cada um de nós, pais sobre os filhos. Ok? Vamos lá tratar onde começa esta manifestação. Eu estou falando aqui que a palavra se refere a pessoas que já têm uma certa idade e que devem continuar obedecendo seus pais, honrando seus pais, independentemente, como eu falo das minhas orações, independentemente da idade. É criança, é adulto, são casados, são solteiros, estão longe, estão perto, estão na presença ou na ausência. A palavra diz, honre pai e mãe. É mandamento do Senhor com promessa. Quebrado destes mandamentos, este conceito, este marco maravilhoso que Provérbios diz, não remova os marcos antigos. Hoje nós vemos lares em tremendas confusões, e principalmente em lares que já passaram por separações de divórcio, repúdio, onde os filhos já não têm a figura do pai ou não têm a figura da mãe presente. O lar já está realmente ali dividido e dificilmente os filhos se submeterão a esta palavra, este preceito. Mas quero agora no momento me dirigir aos que estão pais mesmo, tanto a mãe quanto o pai, biológicos desses filhos
vamos caminhar neste marco maravilhoso, neste conceito e preceitos do Senhor, que abençoa os pais, dando autoridade para que crie e abençoe os filhos, e os filhos depois dele mantenham este padrão que agrada a Deus e para a glória de Deus. Bom, esta manifestação, ela começa em 1 Samuel, foi a palavra que Deus, quando perguntei a Deus, mas a sua palavra aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 1 em diante, mostra aqui que tem aqui uma idade, não é uma criança de, vamos dizer que de 0 a 5 anos, né? Que você consegue realmente disciplinar, dizendo sim para ela e não quando é necessário dizer. Disciplinando com toda facilidade, não. É uma idade que requer a sabedoria de Deus, a confiança em Deus e a oração, que é a maior manifestação de poder, que é uma das armas da nossa armadura, né? A oração. A oração, ela tem poder, porque nós oramos e confiamos no Espírito. Vamos lá? Diz aqui a palavra. Vamos ver o que diz a palavra. Os filhos de Eli viviam uma vida totalmente, diz a palavra, execrável, ou seja, uma vida sem respeito, sem ser submetido ao pai, né? Veja que aqui não aparece a figura da mãe, porque quem é a cabeça, diz lá Efésios? Quem é o cabeça da família? É o homem. E a mulher? A mulher, ela é também, diz a palavra, submissa em tudo ao marido, como convém ao Senhor, ou seja, dentro da vontade do Senhor, para o bem-estar e a paz da família. Então, vamos ver de quem Deus cobrou e que idade que trataria aqui, eu creio, já estava acima dos 20 anos, que é uma idade que Deus já começa a cobrar dos filhos que tendem a não querer obedecer os pais. E os pais firmes no Senhor, Deus tem a resposta para eles, para elas, que depois de uma certa idade, depois de ter sido disciplinados, ensinados pelos pais de forma correta, bíblica, segundo a vontade do pai, outros, até mesmo como diz Hebreu, os pais disciplinavam e corrigiam os filhos como melhor lhe parecia por um pouco de tempo. Ou seja, é o tempo em que nós deixamos nossos pais e vamos viver aquilo que vimos e aprendemos dos nossos pais nos nossos matrimônios. Não os conceitos errados do mundo e de várias manifestações contrárias ao matrimônio criado e abençoado por Deus. Vamos ver? Aqui diz a palavra em 1 Samuel, né? Quando a palavra diz que o Senhor falou, revelou a Samuel o que iria fazer com a casa de Eli. A palavra mostra bem claro que Deus não quebrou a sua aliança, ele manteve a sua aliança, ele jurou que a casa de Eli continuaria, né, servindo, porque Eli era um sacerdote e depois do sacerdote vinham os filhos, que assim tem que ser, ou seja, hoje eu sirvo ao Senhor, meus filhos, sendo estes também do Senhor, vai continuar servindo nos mesmos conceitos e preceitos, marcos e pré-estabelecidos por Deus para uma família forte, saudável e poderosa na terra, diz a palavra. A Bíblia chama família bendita do Senhor. Então, diz que ali os filhos dele, ele era 2 filhos, né? Não estavam mais submetidos a Eli. Estavam fazendo coisas terríveis contra a sã doutrina, contra a vontade do Senhor, e diz a palavra que Eli não os repreendeu. Não os repreendeu. Ou seja, vamos dizer que ele aceitou, se conformou com o que o mundo, muitas das vezes, tentam impor.
nas famílias através dos filhos com uma certa idade e até achar que tem autoridade maior do que os pais, acha que tem que ter a chave da casa do pai para entrar e sair a hora que quiser, trazer e levar pessoas que eles acham que tem que levar, manifestar costumes que vão contra aquilo que ele já aprendeu, e os pais ficar quietinhos, porque ele agora eles não são mais crianças. Se passou isso na Bíblia, se passou dentro da casa de um sacerdote chamado Eli. E aí veio a consequência disto, a reprovação de Deus, quando Deus disse: longe de mim tal coisa, porque eu honrarei os que me honram, diz a palavra. Então, Eli e os filhos não estavam mais honrando a sã doutrina. Aí vem a palavra, e ali é daqui que nós vamos ver que não se tratava de criança. Porque você vai ver que os filhos de Eli saíam para guerrear, eram homens já, mas estava dentro da casa do pai dele, de Eli. Que confusão! Chega um determinado momento que os pais ficam tentando segurar os filhos dentro de casa, e nós vamos falar sobre isso, vamos logo trazer a nossa reflexão, o que se passou aqui, o que está acontecendo, por que Efésios ali e está nos revelando que existe uma manifestação em que está se cobrando este conceito firme sobre uma certa idade dos filhos, para que não entreguemos nós a autoridade de pais que nos foi entregue aos filhos. Nós não podemos fazer isso, e ele fez isso. Vamos ver na palavra? Diz assim em 1 de Samuel, no capítulo 2, versículo 30. 1 de Samuel 2, versículos 30. Capítulo 2, versículo 30, diz assim a palavra do Pai: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Eu, Eli, pastor, por estas manifestações aqui. Então, veja aqui no versículo 29, diz assim a palavra: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu eles vos engordam, né? Para tu e eles e vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ok? Então, eles não estavam andando mais de acordo com o sacerdócio estabelecido por Deus. Eli, sacerdote, os filhos já não estavam mais andando, nesses preceitos, como diz aqui a palavra do Senhor no versículo, 14, vamos lá, em 1 de Samuel 3:14, vem agora a resposta do que é este andar desordenadamente fora dos conceitos e preceitos de uma autoridade de pais sobre os filhos. Os filhos de Eli saíram fora, que está escrito, para que nós possamos realmente entender e imediatamente retomar quem deixou essa autoridade, retoma essa autoridade sobre os filhos, independentemente da idade, principalmente se ele está dentro do seu lar, dentro
das nossas casas. A autoridade é nossa. Agora, se eles, depois da certa idade, querer se opor, não é dentro da minha casa. Ele vai ter que ter a casa dele para poder responder diante de Deus, desde que eu tenha feito a minha parte, conforme diz a palavra, criando-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Vamos ver aqui a palavra em 1 de Samuel, capítulo 3, no versículos 14 diz a palavra, né? 1 de Samuel 3, 14, diz assim a palavra. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ok? Diz aqui a palavra do Senhor. Diante da manifestação da insubmissão, falta de respeito, a falta de honrar pai e mãe, trouxe este julgamento sobre a casa inteira de Eli. Sobre a casa inteira de Eli, diz a palavra. Diz que os filhos de Samuel, os filhos de Eli, andavam de forma execrável, nós vimos aqui, desprezando a casa do Senhor, se valendo das melhores ofertas, vivendo uma vida totalmente contrária ao que é a vontade de Deus para uma família. E eu falei que aqui não aparece a esposa de Eli, porque Deus cobra do cabeça, que é o marido. Os filhos, numa certa idade, não é mais a mãe que tem. É por isso que a mãe não aparece aqui, porque se tratava de pessoas com uma certa idade. E sabe o que acontece muitas das vezes nos lares? Eu estou vivendo isso, vivo isso. Deus permitiu para que eu entendesse, tivesse autoridade para falar o que eu estou falando. Quando o filho atinge uma idade acima de 20 anos, eles dentro de casa, sabe o que eles querem? Quer usurpar a autoridade do pai, quer tomar, cobiça a autoridade dos pais. Muitas das vezes começa a se dirigir à mãe, né? Às mães com palavras duras. E quando o pai, aqui como Eli, não repreende, o que eles fazem? Daqui a pouco também já está se opondo ao pai também. E sabe o que acontece? Situações embaraçosas, dificuldades, lutas e até mesmo destruições virão, em virtude destes filhos que a Bíblia chama de contumazes, filhos que passam a se opor à autoridade dos pais, diz a palavra. Quando a palavra diz, honra pai e mãe, é o primeiro mandamento, ou seja, na medida que eles são disciplinados, ensinados, na idade, até chegar a certa idade, eles vão honrar pai e mãe, e neste honrar, a Bíblia diz, é o primeiro mandamento com promessa. Primeira delas, longevidade de vida. E tem bênçãos do Senhor, diz a palavra. Ok? Então, não é para a criança ali que Efésio está falando diretamente. Porque para a criança nós vamos ver no próximo tema qual é o dever dos pais para com as crianças. Aqui já é o dever dos pais de manterem firmes, enquanto os filhos com uma certa idade estão dentro de casa. E não aceitamos, irmãos, não vamos aceitar que filhos comecem a dar regras dentro de casa. É um erro pais ter as suas casas com cômodos, as casas estão divididas como cômodos, né? Tem o quarto dos pais, aí vem os quartos dos filhos, que muitas das vezes eles se aportam desses quartos, eles acham que devem tomar o direito de pegar aquela parte do quarto e dizer assim, é o meu quarto. E o pai não tem, e a mãe não tem mais direitos, né, autoridades de ditar regras dentro desse quarto. Aí põe uma porta no quarto, põe lá dentro uma televisão, um computador, começa a pôr coisas que ele vai se sentindo o dono do pedaço. E os pais, a cada dia que passa, vai ficando difícil, e até mesmo se tornam refém desses filhos, que se tornam perversos, e aí a família toda sofre, correndo o risco de vir o que veio sobre a facada de Eli. Então, é errado
os preceitos e marcos antigos é que a casa e todos os cômodos está inteiramente, exclusivamente delegado à autoridade dos pais, não dos filhos. A minha casa tem 3 quartos, porque eu tenho um filho e uma filha. Foi assim que eu fui educado, funciona. Quando você tem uma família e pode ter da parte de Deus a possibilidade, a provisão de ter uma casa, você tem filhos e filhas, é normal que você tenha o quarto para os meninos e o quarto para as meninas. Enquanto eles estiverem ali, não coloque portas, não dê. Ah, eu tenho 2 filhos, pronto, eu vou fazer um quarto para cada um. Está estabelecendo divisão na família. E no futuro, eles, porque a vida de responsabilidade, o ser humano sempre quer fugir da responsabilidade. E os filhos têm um momento que eles vão ter que assumir as suas responsabilidades. E muitos estão assumindo esta falsa responsabilidade da casa dos pais, dando ordem já sobre os pais. Agora, como diz aquela história, está invertendo os valores. Não é mais os pais que mandam nos filhos, é os filhos que estão mandando nos pais, é os filhos que estão ditando regras dentro da casa dos pais. Isto é maldição, meus amados irmãos, porque o preceito de Deus é que nós criemos os filhos sob a disciplina do Senhor. E enquanto viver através do poder dessa disciplina, eles vão continuar nos obedecendo e nos honrando conforme a palavra do Pai. E quando eles quiserem exercer esta autoridade, esta responsabilidade, ele vai ter a sua família, a sua casa, e responda diante de Deus, se com a boa doutrina que aprenderam ou se opondo à boa doutrina que aprenderam, isto será com cada um e com Deus. Mas não faça isso. Ah, eu vou dar, tenho uma casa, contém 3 quartos. Estou botando aqui, já falei, filho ou filha. Ok. Eles têm o direito de estar em casa, tá, mas que esteja sempre submetido a obedecer aos pais, honrando pai e mãe, mas nunca der autoridades para eles, porque eles vão fechar a porta do quarto e ali eles vão criar um mundo que não existe e ali eles vão fazer coisas que vai quebrar e destruir valores das famílias e vão se tornando cada vez mais agressivos, sejam com palavras. Aí depois das palavras já tem filhos aí, ou filhas, que batem nos pais e chegam a matar os pais. Sabe por quê? Porque os pais delegaram a autoridade destes filhos. Pois, chegado a certa idade, nós não temos que ter a síndrome de Eli. Nós não temos que manifestar o comportamento de Eli. Temos que manifestar a autoridade, o comportamento dos pais. Essa autoridade dada por Deus sobre os filhos. Porque, não, aqui você, como diz, né, o nordestino diz assim, aqui quem manda sou eu, né? A casa é minha. Uma certa idade, não criança, você não vai ver pai botando criança para fora de casa, só bota adultos. A Bíblia chama de filho quanto mais, que não quer se submeter nem obedecer aos pais, conforme diz a palavra. Ele tem essa autoridade, é o que Eli deveria ter feito e não fez. E nós vimos isso depois, lá na frente, a rejeição dos filhos de Samuel, não mais como juiz também. Ninguém que mais, ninguém aceitou. Não, queremos um rei porque os teus filhos, Samuel, não anda nos teus caminhos. Olha que problema. Parece que acabou Samuel também negligenciando nesta parte aí com relação aos filhos. Mas, graças a Deus, ele foi até o fim. E os filhos decidiram não andar nos caminhos do pai. Não andar, ou seja, na idade, eu creio, dos filhos de Eli. E aí a nação de Israel rejeita os filhos de Eli, ou de Samuel, perdão, não o Samuel. E acaba rejeitando a Deus, como diz a palavra, os filhos de Israel. Diz, não queremos que os teus filhos, porque eles não andam nos teus caminhos. É triste. Mas Samuel estava tranquilo, porque ele cumpriu com todos os seus deveres como pai, coisa que
e Eli não cumpriu. Ok? E os filhos não quis andar nos caminhos de Samuel, não tem problema. Samuel cumpriu seus deveres. E aí veio a rejeição sobre os filhos de Samuel, não sobre Samuel. Ok? Viu quanto é importante que os filhos obedeçam pai e mãe, e honrem pai e mãe, conforme a palavra do Senhor, para que possam dar continuidade e ter uma família abençoada, segundo a vontade do Senhor e os padrões para a família. Ok? Então, nós vimos isto. E se tratava de uma idade assim, realmente, sim. Esta palavra em Deuteronômio, capítulo 5, foi da onde está esta palavra, que nós saímos lá de Efésios, né? Onde Deuteronômio diz assim, o mandamento, é o mandamento do Senhor, honra pai e mãe. Sai de Deuteronômio, sai de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porque Deuteronômio já é a repetição da lei. Diz aqui a palavra em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Pai. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ok? Então, os filhos são abençoados dentro deste conceito e preceito pré-estabelecido por Deus, honrando pai e mãe, obedecendo, independentemente da idade, sabe? Aquele marco maravilhoso que nós temos de sempre estarmos atentos a ouvir aos mais velhos, e principalmente sendo estes cristãos, com valores cristãos. Eu cresci ouvindo esta palavra, respeito os mais velhos. Os mais velhos devem ser ouvidos. Não digo mais velhos que não tenha princípios, não tenha respeito pelos mais jovens. Não, mas aqueles que impõem o respeito e autoridade sobre os mais novos, é sobre eles. E eu cresci desta forma, assim, respeitando os mais velhos e sempre considerando o que os mais velhos falam, porque a geração de hoje, dessa gente aí que tem dificuldade de obedecer pai e honrar pai e mãe, sabe o que é que eles dizem quando nós falamos de alguma coisa? Que nós somos quadrados, que nós somos ultrapassados, errando feio, porque quando eles dizem isso, pai me deu um forte pensamento para dizer para eles o seguinte: diga para eles que você viveu uma geração da qual ele não viveu e está vivendo a dele. E ele está vivendo esta que você está, mas não viveu a sua geração. Veja os costumes, preceitos que nos trouxe até o dia de hoje, pela graça de Deus, com longevidade, com uma família, com um lar, coisas que muitos nem terão, porque estão violando esses preceitos de obedecer pai e honrar pai e mãe. E a palavra diz, para que te vá bem na terra que o Senhor te dá. Seja em toda a terra, este preceito está de pé. Filhos, independentemente da idade, de criança, de adultos, casados ou solteiros, longe ou perto, na presença ou na ausência, obedeça pai e mãe. E honre pai e mãe. É assim que você recebe os benefícios do primeiro mandamento, que é longevidade e que lhe vá bem todos os dias da sua vida. Ok? Então, nós vimos aqui, agora vamos ver em números a idade. Porque quando se fala de disciplina sobre os filhos dele, parece que ninguém, ou poucos, eu creio, né, observa a idade daquela oposição que trouxe o juízo de Deus sobre a família de Eli. Então, em Números, no livro de Números, capítulo 14, nós temos aqui esta revelação desta idade. E os filhos, quando crescem, eles acham que os pais não mandam mais neles. Eles não têm mais que ouvir pai e mãe. Pois está aí a desgraça
sobre os casamentos, divórcios, separações, e quando eles casam, eles ficam, muitas das vezes, metidos dentro das casas dos pais, né? Eu conheço famílias que pessoas não têm responsabilidade com supermercados, pagar conta, uma série de coisas que convém a responsabilidade de cada um para com o matrimônio pré-estabelecido por Deus e debaixo da provisão e providência de Deus. Eles ficam, têm responsabilidade, é por isso que quando vem as primeiras lutas do casamento, abandona e corre para a casa dos pais de novo, porque lá está o quartinho que o papai e a mamãe fez para ele. Ele tem uma cozinha com tudo, uma sala com tudo. E aí, ó, tchau, matrimônio. E daí o que se espera? Ok? Então, os pais é muito importante exercer essa autoridade e principalmente na maioridade deles. Manter-se firme, lembrando sempre para ele, mostrando-se a eles como é que eles viveram, vive e viverá até deixar aqui, como foi no caso de Samuel. Ele cumpriu, dever dele, os filhos andou ou não, recebeu uma rejeição daquilo que o povo de Israel disse. Teus filhos não andam, né? Muito vai dizer que eu não quero que esse cara aí seja pastor sobre a minha vida. O pai, sim, o pai foi tremendo. Tá vendo? Porque ser pastor já está na idade, que eram os filhos dele que estavam exercendo também já o início do sacerdócio, e o pai não deixou continuar, mostrando ali que é preciso que o preceito de Deus quanto a pai e filho esteja em dia diante do Pai, para que dê continuidade a o que Deus quer para nós, o que Deus quer para nós e para os nossos filhos e filhas. Este é o conceito, não abra mão, não devemos abrir mão. Diz assim a palavra em Números, capítulo 14, versículos 29, diz assim a palavra do Senhor. Neste deserto, falando dos que se ajuntaram com os rebeldes espias, que trouxe um relatório perfeito, mas desanimou o povo pelo que viram lá, desobedecendo e desconfiando até mesmo da fidelidade de Deus. Eles disseram que Deus ia entregar eles aos gigantes, Deus ia destruir eles, os filhos deles. São os negativos espias que Moisés enviou, e só 2 estavam de acordo com a vontade do Pai, que a palavra fala, Josué e Caleb. Ok? Então, por isso que o Pai vai dizer que eles disseram que Deus tinha tirado do Egito para morrer no deserto, tal. Aquelas murmurações, né, que muitas das vezes estão estabelecidas dentro das igrejas que não têm a sã doutrina, que anda no poder do seu braço, que anda na capacidade, confiando no que pode fazer, não no que Cristo fez por eles. Fora do que Cristo fez por eles, gera desânimo, gera murmuração, e por isso é que nós vemos pessoas se desviarem, não de igrejar é diferente, tá? A palavra desviar, muitas das vezes das igrejas, dos altares, porque não tem a sã doutrina, a doutrina de Cristo. Se tiver, estamos, como diz a palavra, no mundo passando por aflições, mas com bom ânimo, porque ele venceu, diz João 16, 33. Então, diz aqui a palavra em Números, capítulo 14, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos, olha lá, os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, e que dentre vós contra mim murmuraram. Ok? Então, havia uma manifestação de um grupo de pais e filhos que se opôs ao relatório positivo, considerou as diversidades, como disse Caleb e Joel, porque está lá, nós vamos comer que nem pão. Os outros não dizem, Deus vai entregar nós vamos morrer, tal. E levantou-se naquela noite um complô contra Moisés, contra Caleb, contra Josué. A palavra diz que eles pegaram pedras para apedrejá-los. Isto desagradou muito o coração de Deus, que trouxe aí a sentença para que hoje nós entendamos que os filhos, eles têm um limite. 20 anos para cima é eles com Deus. Veja
que a palavra diz aqueles que murmuraram, não todos murmuraram. O Pai diz que aqueles que murmuraram, de 20 anos para cima, eu vou trazer sobre eles daquilo que eles estão dizendo. Estão desconfiando da minha fidelidade, estão desconfiando do meu poder que eu dei aos teus pais, que é filho obedeçam pai e mãe, filho honre pai e mãe, é o primeiro mandamento, para que vocês vá bem e que prolongue os seus dias na terra. Então, tratamos aqui do primeiro tema, filhos adultos. No próximo tema, nós vamos falar sobre filhos abaixo de 20 anos. Eu estou dizendo que depois de 20 anos, não deixe que o seu filho ou sua filha, como diz o nordestino, tenha a voz mais alta do que a sua dentro da sua casa. A sua casa, o seu lar, por Deus foi entregue a você, pai, a você, mãe. Ele fez essa autoridade independentemente da idade dos seus filhos ou filhas. E não dê cômodo nenhum da casa para eles. Mas seja firme. Diga que toda a casa é sua. Mas certeza que foi Deus que te deu. E esta autoridade é sua e não delegue a nenhum dos filhos, porque eles vão usurpar, eles vão tentar tomar essa autoridade enquanto você vive e vai trazer desgraça sobre a vida deles e sobre a vida dos pais. Então, estejamos firmes no conceito, não remover esses marcos maravilhosos de que a autoridade de uma família, de um lar, foi entregue ao pai e à mãe. E os filhos têm que obedecer, têm que honrar, enquanto viver os pais. Depois da morte dos pais, ou na maioridade, quando eles forem andar nos seus caminhos, se quiser andar nos caminhos dos pais, guardando, preservando os preceitos, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus, porque isto eles irão responder diante do Pai. E aí, há várias manifestações de problemas seríssimos no meio dos lares, por falta desses preceitos e conceitos de pai e filhos, porque existe uma falsa doutrina, teologia pós-reforma, que não estão atentos a estas manifestações, estão mais preocupados com prosperidade, com isso, com aquilo outro, de fazer isso, de deixar de fazer, de tocar isso, não tocar aquilo. Não. Esqueceram-se de um dos maiores preceitos. Deus criou o jardim e botou a família. Deus criou a terra e confiou a família. E a família tem que viver esse conceito, que é de geração em geração, que se vive o bem e recebe o bem da parte de Deus sobre os pais e sobre os filhos. Quanto mais, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus continue falando tremendamente aos nossos corações, revelando através da sua palavra o que nós precisamos para vivermos aqui e agradarmos a Ele. Nós não estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos com uma missão. Não devemos ter esse pensamento, estamos de passagem, porque nós vamos nos acomodar a este mundo. Mas se nós entendermos que temos como filhos e filhas de Deus uma missão, a nossa peregrinação será sempre coberta pela bênção do Senhor e marcada dia após dia com vitórias e conquistas em Cristo. Assim, continue orando pela minha vida, pelo ministério, para que eu, como príncipe do Senhor, no abrir da minha boca, traga a revelação da sua palavra para a minha vida, para a sua vida. Quanto mais amados e amadas, graça e paz.